Estamos chegando com mais um De Bem Com Você aqui na TV Horizonte. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre câncer de mama. Nosso cenário está diferente, né? E as cores já indicam Outubro Rosa. Não poderíamos deixar de fazer parte desse movimento. Por isso, convidamos o mastologista Dr. Valdeir Almeida, que é do Instituto de Oncologia e Ciências Médicas de Minas Gerais e do Mater Dei, para falar sobre esse assunto que é tão importante. E eu te convido para ficar com a gente. Vem pra cá, o De Bem Com Você está começando agora. O câncer de mama, gente, é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres brasileiras após o câncer de pele, né? Isso segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para o nosso país, foram estimados mais de 70 mil casos em 2024. É muita coisa, né? E o Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Essa informação chama atenção, né, doutor Valdeir? Eu fiquei, assim, surpresa. Como assim, nossos hábitos de vida podem ter relação com o câncer de mama? Como é que é isso? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir passar muita informação nesse momento tão importante que é o Outubro Rosa, onde que a gente sabe que é um mês onde que as pessoas, as mulheres, aumentam muito a procura ao mastologista, aumentam a procura à mamografia, e isso tem um impacto muito grande no tratamento dessa doença, que eu falo que é quase uma epidemia. Você falou um dado extremamente importante, né? A gente tem os dados do Instituto Nacional do Câncer hoje, que a expectativa do nosso país é de mais ou menos 74 mil novos casos de câncer por ano. Então, isso tem uma abrangência muito grande. E lembrar que o câncer de mama, ele não atinge só aquela mulher, ele atinge aquela mulher e pela simbologia da mama, por tudo que tem envolvido no câncer de mama, atinge toda a família, todo mundo que está ao redor daquela mulher. E a gente tem vários fatores de risco para a doença e eu acho que a gente podia começar conversando um pouco sobre eles, sim, e sobre um que é que eu pego muito, que é a questão da obesidade e da atividade física. Eu acho que são dois fatores extremamente importantes. A gente tem, né, a obesidade hoje no mundo inteiro é enorme e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para várias doenças. E para o câncer de mama, um IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 26, que não é gordão, né? IMC é sobrepeso, já aumenta em 3 vezes o risco de câncer de mama. Então isso nos assusta muito. E um fator de proteção, que eu falo todo dia no consultório, em rede social, e quando eu puder falar isso, a gente fala mais ainda, que é a questão da atividade física aeróbica. A gente tem dados que 150 minutos de aeróbico por semana, caminhada, dançar, pular, faz o que você achar melhor. 150 minutos por semana reduz em 21% o risco de câncer de mama. Então, são dois fatores fáceis de serem resolvidos, que a gente está aí com eles na mão. Então, assim, tênis no pé, caminhada de 150 minutos por semana reduz em mais de 20% o risco da doença, que é uma doença tão importante no nosso meio. Então, quando fala, né, nisso de estilo de vida saudável, a gente vai entender dessa forma, alimentação, atividade física, qualidade do sono, nesse sentido mesmo. Atividade física é o mais importante. Alimentação, a gente tem vários estudos colocando que uma alimentação, eu falo que eu escutei um negócio excelente esses dias, tem que fazer dieta divina. O que é dieta divina? Tudo que Deus fez, você come. O que Deus não fez, você pensa se vai comer então. Então, realmente, assim, evitar gordura saturada, evitar farinácea, evitar muito açúcar, isso tem uma relação realmente, né? Então, assim, ter uma dieta divina, então, o que Deus fez, você come. E essa questão, pegar basicamente na evitar a obesidade, né? Isso é fundamental. A gente tem que tentar ao máximo evitar isso aí. E além disso, né, doutor Valdeir, o que mais é fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Bom, a gente sabe que bebida alcoólica em excesso, e a gente tem, né, a gente sabe que muito do que a gente teve do câncer de mama, desse aumento das estatísticas que a gente teve nos últimos tempos, ela foi em função da bebida alcoólica em excesso, principalmente em mulheres, que não existia tanto e hoje tem de uma forma muito grande. Tabagismo tem uma relação muito grande. As mulheres tiveram essa tendência de ter menos filhos, e isso também é um fator de risco importante. Então, a maternidade, ela é protetora em relação ao câncer de mama. É importante a gente falar isso. E o que acontece hoje? Com a questão profissional, a mulher tende a ter filhos mais tarde. A primípara idosa, que chama aquela mulher que tem filhos, até com idade falar isso, né? Idosa depois de 35 anos, mas a mulher que tem filhos depois de 35 anos, ela tem um fator de risco também. A amamentação é um fator de proteção. Quanto mais a mulher amamenta, mais ela tem proteção. Então tem um dado muito bacana. 12 meses de amamentação reduzem 4 pontos do risco relativo de câncer de mama.
Então, são fatores que estão aqui ao lado da gente. Outro fator também importante em relação à reposição hormonal na pós-menopausa. A gente sabe que alguns tipos de hormônio podem aumentar muito esse risco de câncer de mama. E tem alguns dados hoje controversos, mas a gente não pode deixar de falá-los, que é em relação ao uso de contraceptivo hormonal oral, da pílula anticoncepcional. Tem alguns estudos relacionando a pílula ao câncer de mama, principalmente quanto aquela pílula de altas doses que era usada antigamente, hoje tem pílula de doses menores, mas na mulher mais velha. Aquela mulher mais velha que continua usando pílula, ela tem que se atentar em relação ao câncer de mama também. São vários fatores para a gente ficar esperto, né, Vários. Mas a gente tem um problema nisso, porque a maioria das mulheres que têm câncer de mama, elas não têm nenhum fator de risco. Então, vocês devem conhecer pessoas que dizem, mas não tem nada, não tem nenhum fator, na minha família não tem ninguém, eu tenho uma vida totalmente saudável. Então, essa mulher, a mulher que tem, né, inatividade física, que tem obesidade, que usa hormônio, que alimenta mal, que bebe, que fuma, ela tem mais risco, mas a outra mulher, ela não é isenta de risco, infelizmente. Sim, é muito complexo, né? Antes de dar sequência aqui com a conversa, vamos assistir o depoimento da dona Evani. Ela enfrentou o câncer de mama, gente, 2 vezes e compartilhou um pouquinho dessa experiência com a gente. Vamos ver. É assustador, né? Porque quando você tem essa notícia, você tem uma sensação de que sua sentença de morte é assinada. Mas não mesmo. Fazendo o autoexame, eu descobri que tinha um nódulo, aí procurei o meu médico, fiz 33 radioterapia, 33, e fiz 6 ciclos de quimioterapia. É complicado falar que é totalmente tranquilo, mas assim, eu até fui muito forte, deu para ficar tranquila em relação a até o trabalho, porque eu ia fazer a rádio, já levava minha bolsa e de lá eu ia para o meu trabalho, trabalhava normal. E depois disso aí, fiquei curada. Quando foi em 2019, fui fazer o meu check-up. Quando eu chego para fazer a mamografia, dou de cara. Era uma coisa minúscula. 15 anos depois que eu tinha tido o primeiro. E voltou na mesma mama. A família do meu pai é impressionante. A família dele praticamente toda morreu de câncer. Câncer de mama, o meu foi o primeiro. Dona Evani, exemplo, viu, doutor Valdeir? Exemplo mesmo, ó. Parabéns, Evani. Ela se cuida, fazia o autoexame, fazia ali toda a prevenção, ainda assim, né, infelizmente foi diagnosticada, mas venceu bem. E ela trouxe pontos ali muito legais a gente discutir, inclusive sobre essa questão da família. O senhor começou a introduzir mais ou menos, né, minha família não tem ninguém, eu não vou ter câncer de mama. Como que é essa história aí do histórico familiar? Eu acho que isso é importante a gente colocar, porque isso acontece muito, né? Não tem que preocupar. Eu não tenho ninguém na família com câncer de mama. E, infelizmente, o câncer de mama que é genético, aquele que é transmitido, a pessoa tem uma mutação de um gene, ele transmite de geração em geração, só acontece em 5 a 10% dos cânceres de mama. A maioria dos cânceres não tem essa transmissão genética. A gente tem o câncer familiar, mas o câncer genético, ele acontece em menos de 90% dos casos de câncer de mama. Então isso tem que ficar para as pessoas. Não importa, sua família não tem ninguém com câncer de mama, você tem que fazer o rastreamento de todo jeito. Infelizmente, no caso dela, ela já diagnosticou no autoexame. Então, isso já é uma lesão palpável. E o que a gente não quer ter nada, claro, mas se acontecer algum câncer, que ele seja subclínico, que foi o segundo que ela identificou, que ele seja um câncer pequeno, não palpável, onde que a gente tem uma maior chance de cura. Quanto menor o chance, maior a chance de cura. Então, a gente tem 2 coisas importantes a gente falar aí. Primeiro, a história familiar. Ela é importante, é claro que é, mas além da história familiar, a gente tem que pensar numa outra coisa importante, que é a idade, que as pessoas esquecem muito disso. Tanto jovem quanto mais velho. A gente, no nosso país, a gente tem uma incidência maior de câncer em mulheres jovens. A gente não sabe por quê, mas isso acontece no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Existe uma incidência maior de câncer em jovens. E aquela pessoa mais velha, eu escuto muito no consultório, minha mãe, minha avó tem mais de 80 anos, ela não precisa nem fazer mamografia. Não, tem sim. A idade é um fator de risco extremamente importante para o câncer de mama. Quanto mais velho, maior o risco de câncer de mama, igual o homem. Quanto mais velho o homem, maior o risco de câncer de próstata. Então, se a pessoa tem uma boa expectativa de vida, ela tem que continuar com a mamografia sim. E o melhor método de detecção é a mamografia. O rastreamento, ele deve ser feito com mamografia.
Infelizmente, a gente tem tido aí alguns mitos em relação à termografia, outros exames. Gente, não usem outros exames para rastreamento do câncer de mama. É mamografia, termografia não serve para nada disso. Doutor Valdeir, muito se fala sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Então, queria que você já falasse agora pra gente por que é tão importante esse diagnóstico precoce e como que a gente pode alcançar ele, né? O que a gente tem que fazer? Já começou a falar um pouquinho de mamografia, a gente vai seguir nessa conversa. Com certeza. A gente sabe hoje que o diagnóstico precoce do câncer de mama é o fator fundamental para uma cura. Um câncer de mama inicial, ele tem mais de 99% de cura. Se a gente tem o carcinoma in situ, que a gente chama que é o câncer, o pré-câncer, entre aspas, ali, a mulher tem 99% de cura. Um câncer inicial, mais de 90% de cura. Então, a única forma de uma detecção precoce do câncer de mama é a realização da mamografia anual depois dos 40 anos, que é o rastreamento mamográfico. Não adianta outro exame. A gente tem algumas populações, por exemplo, a gente falou um pouco sobre a questão genética antes. Nessa população que tem uma mutação genética ou que tem um alto risco para câncer de mama, essa população ela pode fazer uma ressonância de mama. Mas na população em geral é a mamografia, que ela deve ser feita depois dos 40 anos anualmente. A gente tem uma dualidade aí nessa história, que é em relação à recomendação do Ministério da Saúde e a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Por quê? Essas entidades, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. E o SUS, o Ministério da Saúde, de 2 em 2 anos, entre 50 e 69 anos. Eu realmente assim, não concordo com isso. A gente sabe que uma proporção muito grande de mulheres tem um câncer de mama antes dos 50 anos e após os 69 anos. E essas mulheres elas perdem essa chance de um diagnóstico precoce com o uso do rastreamento mamográfico. A gente já tentou fazer isso várias vezes no Ministério da Saúde, mas isso é adotado em alguns países do mundo e é o sistema adotado aqui. Mas para a população em geral, então mulheres que estão nos escutando, mamografia anual após os 40 anos. Isso é extremamente importante no seu diagnóstico precoce e na sua chance de cura para um câncer de mama. Isso muda, doutor Valdeir, a partir do momento que a gente vê mulheres mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama? Tem algum outro fator que a gente tem que ficar mais esperto? Queria até falar um pouquinho sobre sinais de alerta. Ótimo. A gente não sabe muito por que no nosso país a gente tem essa tendência de mulheres mais jovens terem câncer de mama. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente no consultório agora com 26 anos com câncer de mama que a gente está tratando. Então, isso é frequente no nosso país. E, infelizmente, essa paciente não está no padrão, nenhum deles, de rastreamento para o câncer de mama. Então, a mulher ela deve ter um autoconhecimento. Então, a gente não recomenda fazer autoexame. O autoexame não é recomendável para rastreamento de câncer de mama, mas como um autoconhecimento. Então, a mulher depois dos 20 anos, ela deve se tocar. Ela deve fazer um exame de mamas, mas mais como autoconhecimento, não como rastreamento de câncer. Se ela tiver alguma modificação, ela procurar o mastologista. Sinal de alerta, gente. Primeira coisa, detecção de um nódulo. A maioria dos cânceres, quando eles aparecem, um nódulo. Então, se toque. Aquela mulher que menstrua, faça o exame das mamas, né? E, se possível, todo mês após a menstruação. Se ela não menstrua mais, que ela pegue um dia fixo no mês para fazer o exame das mamas. Não é fazendo pinça, viu, gente? É importante. É comprimindo e dedilhando a mama. Se fizer pinça, vai achar nódulo toda hora. Outro sinal de alerta, alguma retração, algum abaulamento, uma modificação do mamilo, o mamilo afundar, ou uma própria modificação de mama. Né? Hoje, a prótese de mama é extremamente comum, então isso pode dificultar um pouquinho na identificação, mas se ela sentir que a mama ficou mais inchada, mais dura, se ela notou alguma coisa diferente, ela também deve procurar uma ajuda. Sim, tem que ficar bem esperto assim, a esses sinais. Se conhecer. Qual o profissional que a gente busca? Mastologista. Mastologista. Um mastologista. Tá certo. Agora, falando sobre mitos e verdades, me veio aqui, gente, porque existem vários, né? Eu já vi muitos, assim, relacionados a desodorante, hidratante, inclusive atividade física, doutor Valdeir. O que você diz sobre esses mitos e verdades que rolam por aí? Quais são ali os principais que você queria esclarecer pra gente? Primeira coisa, desodorante, antiperspirante, antitranspirante. Não existe isso. Sutiã de metal, com aquelas alças, não existe isso. Dormir de sutiã, dormir sem sutiã, não existe isso. Musculação, não muda em nada. Tudo mito. Eu tive uma queda e com a queda apareceu um nódulo. Não. A queda, né, a gente tem que crer que essa queda te fez
procurar uma ajuda e aí diagnosticou o nódulo. Eu tive uma mastite, deu um abscesso e ali deu um nódulo. Não tem nada a ver com o câncer de mama. O câncer de mama, infelizmente, a gente não tem uma causa conhecida. O câncer de mama tem causa comportamental, que são todas essas que a gente já conversou, causas hormonais, causas genéticas. Então a gente não tem nada definido. Em medicina, que tem muitas causas, porque ninguém sabe direito qual que é a causa real. Então é importante a gente falar isso. O câncer de mama não tem uma causa. Igual tem o câncer de colo do útero, onde que a mulher tem a vacina do HPV e que ela se protege, né? Que é inclusive disponível no sistema público. No câncer de mama a gente não tem isso. O câncer de mama a gente tem diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, ele é com mamografia anual depois de 40 anos. Mitos tem vários. Agora, verdade. Verdade é, se você tem obesidade, você tem mais risco de câncer de mama. Se você não faz atividade física, você tem mais risco de câncer de mama. Prevenção, 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Não é puxar ferro, não. É caminhada, correr, dançar, pular corda, bicicleta, qualquer atividade aeróbica, tá? Então, isso é claro como proteção. Hábito de vida saudável, alimentação saudável. Falar em mindfulness, né, nessa loucura que a gente vive, nesse estresse todo, é muito difícil a gente colocar isso. Agora, é claro, se você tiver uma cabeça boa, você vai ter um corpo bom. Sim, perfeito. Várias orientações aí, né? Uma mulher que ela tem um alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas muda alguma coisa em todas essas orientações? Muda sim. A mulher que tem um alto risco, ela tem que procurar um mastologista com mais frequência, né? Normalmente ela faz isso de 6 em 6 meses. E uma outra coisa é o método de rastreamento. A mamografia não é o principal. Mudaria para ressonância magnética. Infelizmente, a ressonância como rastreamento pelo SUS é mais difícil da gente conseguir, mas a gente consegue. Inclusive, eu quero te dar uma notícia muito boa. A gente está inaugurando agora em outubro o Instituto de Oncologia da Faculdade de Ciências Médicas e esse Instituto de Oncologia vai ter todo um rastreamento para as mulheres de mamografia, ultrassom e ressonância magnética. A gente tem um dado complicado aí, a gente tem milhares de mulheres do Sistema Único de Saúde que não tiveram acesso à sua mamografia esse ano. E lá no Instituto a gente vai poder oferecer isso para as mulheres. Vai ser muito interessante isso. Ai, que legal, vamos saber. Porque minha próxima pergunta, inclusive, seria se o SUS está preparado para receber essa mulher com o diagnóstico do câncer de mama, doutor Valdeir. Como que está hoje? Olha, para receber a mulher, está preparado sim, não tem dúvida nenhuma. A gente tem algumas dificuldades hoje no SUS. A principal dificuldade é em relação à reconstrução mamária, né, que infelizmente uma pequena porcentagem de mulheres que fazem a sua mastectomia no nosso país, esse dado é horroroso, assim, menos de 20% conseguem fazer a reconstrução mamária de uma forma adequada. Mas receber a mulher, a gente tem a lei dos 30 dias, que infelizmente não é seguida, né? A mulher ter um diagnóstico, ela teria 30 dias para começar seu tratamento, isso não é feito como uma rotina, né? Infelizmente, porque isso muda a chance de cura da mulher. Então, quanto mais cedo ela conseguir fazer o tratamento dela, é o ideal, e isso não acontece na rotina. Mas o geral, né? O acompanhamento dessa paciente, o acolhimento a essa paciente, ela existe. Existe e é bem feito pelo SUS. É muito bem feito, né? Já ouvi falar muito bem, inclusive. É muito bem feito. Legal. São tantos assuntos, tantas coisas que a gente pode falar aqui. Tem dois tópicos que me chamaram muito a atenção, que você falou, que é um fator de risco, né? A mulher não ter filhos. A mulher que ela tem essa opção, ela não quer ter filhos, ela tem alguma orientação especial para ela? Não. Segue essas dicas que você já passou. Segue as mesmas dicas, né? A gente sabe que hoje a vida mudou, né? A gente tem várias e várias mulheres, vários casais, que têm como opção não ter filhos. Agora, isso não muda em relação ao rastreamento dela, ela não aumenta tanto o fator de risco dela, né? A gente sabe que ela deve começar a fazer mamografia aos 40 anos, isso com certeza, mas não muda isso muito. O que acontece dela não ter filhos, ela também não amamentar. Quando a mulher amamenta, ela tem uma modificação na mama dela, onde que ela facilita, porque existe uma maior substituição do tecido da mama, e ela facilita inclusive a identificação de nódulos, e isso é interessante. E a própria amamentação, a célula da mama se desenvolve totalmente. Um agente oncogênico, um agente que provoca o câncer, ele quer um tecido pouco desenvolvido. E quando a mulher amamenta, ela desenvolve completamente a mama dela. Isso é muito interessante. Mas não existe nenhuma recomendação diferente por não ter filhos. Entendi. Perfeito. Ó, a gente está no Outubro Rosa, a gente deixou até o cenário aqui rosa para simbolizar aí essa causa.
Qual que é a importância, doutor Valdeir, desse tipo de campanha, desse tipo de movimento? Isso é interessantíssimo, porque a gente sabe que essa fase é uma fase que as mulheres procuram mais o mastologista e as mulheres procuram mais a mamografia. A gente tem várias campanhas no país inteiro, no mundo todo. Isso é anual, né? Isso é mundial, desculpa. Então a gente tem várias campanhas no mundo todo para que as mulheres se atentem ao câncer de mama. Então a gente aumenta as taxas de detecção de câncer e é muito interessante, o gráfico que você olha de mamografia, ele faz assim, ó, e isso é muito bom, porque a gente dá mais chance às mulheres a um diagnóstico precoce e a uma cura do câncer de mama com um tratamento menos invasor, com uma chance de um tratamento conservador, onde que ela preserva a mama dela, onde que ela tira o nódulo somente com uma margem de segurança e com menos chance de tratamentos mais agressivos. É muito importante, né? Eu vejo que promove uma conscientização, informação é tudo, a gente sempre fala isso aqui, as pessoas precisam se informar, buscar informações confiáveis, né? O mais importante que você falou, confiável. Cuidado com o Google, gente. Não vou nem falar Google, cuidado com o web. Né? A gente tem muita coisa errada, muita desinformação. A gente vê gente falando para as mulheres não fazerem mamografia, que mamografia causa câncer. Isso é erradíssimo, mamografia salva vidas. Perfeito, doutor Valdeir, muito obrigada. Nem sei como te agradecer Grande a sua honra. presença, tanto conhecimento importante para a gente hoje. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É isso, gente. Vou reforçar aqui, acho que eu falo isso em quase todo o programa, né? A prevenção é o melhor caminho e o diagnóstico precoce salva vidas. Foram muitas dicas compartilhadas aqui hoje, né? Então, vamos juntos colocar todas elas em prática. Pode ser? Tô contando, hein? E eu já falei e vou repetir também, o conhecimento é o nosso aliado. Busque sempre informações confiáveis e adote hábitos que ajudem a proteger a sua saúde, claro. E é isso, De Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever esse e todos os outros programas lá no YouTube. Basta procurar pelo canal TVH e o Instagram você já sabe, né? Tem um monte de conteúdo exclusivo para você, então segue o nosso perfil no @canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa.